pegar nossas Bíblias. E hoje nós queremos concluir a mensagem que começamos na semana passada. A natureza crística do homem. Lembram desse tema? A natureza crística do homem. Se você não veio a semana passada, não ouviu a mensagem ainda, ao chegar em casa, não deixe de acessar o canal do YouTube do Ministério e assista. Uma palavra poderosa, palavra capaz de mudar os nossos destinos, os nossos caminhos, nossa visão, nosso coração. Nós estamos dentro de uma série de mensagens, esta é a primeira. No caso, da semana passada foi a primeira, mas hoje estamos concluindo, portanto, é ainda a mensagem da semana passada. Estamos numa série de palavras intitulada Aprofundamento Espiritual. Não é bem uma série, é mais um propósito, um projeto, no sentido de que neste ano de 2019, nós temos no coração o propósito, Deus nos deu tal propósito, de nós nos aprofundarmos na verdade. Isso porque nós cremos claramente no que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos creem no que Jesus falou? Não há outro meio de ser liberto. Eu sei que muitos pensam que serão libertos usando água benta, óleo ungido, rosa ungida, jejum de Daniel, campanha, monte, mas nada disso Jesus disse que traria ao homem libertação. Jesus, que é a própria verdade, declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que implica que todo o cativeiro do ser humano consiste na sua ignorância. Se ele disse que o homem, conhecendo a verdade, ele será livre, então parte do pressuposto que o homem é cativo. E se ele é livre desse cativeiro pela verdade, é porque ele é cativo da mentira, cativo da ilusão. E por isso Cristo veio ao mundo como a verdade de Deus, para nos falar exatamente quem é Deus. De modo que agora, ou que seja nos domingos, ou nas quartas, ou no querigma, ou em outro dia qualquer, quando aqui estamos pregando, os irmãos estão adquirindo conhecimento da verdade. Os irmãos estão conhecendo a verdade para serem libertos. Mas esse conhecimento de púlpito, como eu falei a semana passada, é o conhecimento mediado. Tem alguém para mediar esse conhecimento, para trazer a vocês esse entendimento. Mas esse conhecimento mediado, ele não é suficiente para libertar ninguém, absolutamente. Ele é necessário, evidentemente. Você tem que compreender. Mas esse conhecimento que é transmitido, que é ensinado, que é mediado, é tão somente o primeiro passo para a sua mudança, para a sua transformação, para a sua libertação. O que vai valer de fato é se depois que você tiver compreendido, na sua mente, no seu intelecto, aquilo que nós aqui transmitimos, a partir da Escritura e revelação do Espírito Santo, você, na solidão do seu quarto, quando Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, que também não quer dizer quarto, porque pode ser que naquele tempo nem porta tivesse nos quartos, ou pode ser que na sua casa não tenha porta no quarto, ou talvez nem quarto tenha na sua casa, ou talvez nem casa tenha para se ter quarto. Mas o fato é que é dito que entra para o teu quarto, entra para o teu interior, para teu espírito, para que dentro de você, onde Deus habita, essa palavra possa dar a você um conhecimento agora intuitivo. Se o de púlpito é o conhecimento mediado, aquele que tem um mediador para trazê-lo, e é um conhecimento necessário, o conhecimento intuitivo, aquele que só você e Deus podem realizar no seu coração, no seu espírito. Somente quando essa verdade é no coração enraizada, compreendida na alma, na mente, na consciência
e no coração é que as correntes e os grilhões da prisão do engano são rompidos, e você pode dizer: verdadeiramente sou livre. E é nesse caminho que nós estamos. Portanto, eu peço que os irmãos recebam essa verdade agora transmitida, agora mediada, mas que os irmãos não deixem de mergulhar nas profundezas dessas verdades, no seu coração, você e Deus. Amém? Bem, o tema, a natureza crística do homem, nós partimos daquela grande pergunta filosófica que Davi fez no Salmo de número 8, foi lido semana passada, foi lido hoje também, quando Davi, extasiado pela grandeza da criação, lembrando de que, conforme Gênesis, Deus criou o homem para dominar sobre tudo, ele viu esse universo tão grande, esse mundo tão grande, tão diverso, e olhando para si, olhando para o homem, fez a grande questão, dizendo: que é o homem para que dele se lembre? Boa pergunta. Quando Davi fez essa pergunta, muitos outros já haviam feito também a mesma pergunta. E depois de Davi, muitos outros também fizeram a mesma pergunta. E até hoje estão fazendo a mesma pergunta: o que é o homem? E nós precisamos, nessa série de mensagens, saber, à luz da Bíblia, saber de Deus, como quem pergunta a Ele o que é o homem. E daí nós então, na semana passada, começamos a falar sobre a natureza do homem. Mas agora cuidado, esse é o ponto fundamental que deve nortear o nosso sentido. É de quando nós falamos o que é o homem, que você volte a sua ideia, o seu coração, para o homem criado por Deus. Portanto, para Adão. Adão enquanto humanidade. Por que insistir nisso? Porque, infelizmente, quando o crente lê a Bíblia, o crente, o evangélico, todo texto de promessa de coisa boa, ele pensa que Deus está falando com ele e com a igreja. E todo texto que parece dizer de juízo, de coisa ruim, é para o ímpio. Sim ou não? Aí vai canalizando os textos de ameaça de todo, de inferno, de fogo, para o descrente, ou para o católico também. E todas as bênçãos e promessas boas para a nossa igreja. Mas se não é assim que é, como é que é então? Vocês sabem como é que funcionam as coisas. Então a verdade é que a revelação que é trazida nas Escrituras é primeiramente uma revelação de Deus, daquilo que Deus é. Em segundo plano, uma revelação daquilo que Deus é em Cristo. Cristo enquanto a revelação de Deus. E então a revelação de quem é o homem, porque Deus não faz acepção de pessoas. Vamos pensar de um modo geral, o homem, a humanidade, o que é o homem. E nós vimos então, eu preciso apenas lembrar os irmãos, nós vimos o princípio, vimos o Espírito e vimos o Deus imanente. Esses foram os 3 pontos que nós apresentamos e em que nós paramos exatamente ali. Vimos que quando diz o princípio, ou no princípio criou Deus os céus e a terra, lembra que vocês ficaram aqui? No princípio. Aí nós fomos lá para o livro de Colossenses, onde dizia: ele, referindo-se ao Logos, é o princípio. Princípio enquanto a quintessência que faz existir o homem. Esse princípio é o mesmo que o Espírito. Quando Deus em Gênesis 2,7 sopra nas narinas do homem, ali o fôlego de vida, nós nos lembramos inclusive de que Deus jamais poderia ter soprado vento, porque o vento está para o mundo físico e Deus é Espírito. Quando diz que Deus sopra nas narinas do homem, o sopro de vida, o sopro divino, entenda-se ali o ruá, que é espírito, porque a palavra pneuma do grego, ou ruá em hebraico, se traduz por espírito, se traduz por vento, se traduz por fôlego, se traduz por alento, e não raras vezes os tradutores, eles acabam escolhendo um outro termo que esvazia o significado do texto em questão. Quando Deus sopra o seu espírito para dentro do homem. Você, portanto, saiba que, embora
Deus, ele é imanente a toda a sua criação, o homem é um ser diferente, porque Deus fez o homem como a sua habitação. Deus fez o homem para ele, e portanto, o princípio divino está em todos os homens, e portanto, o Espírito de Deus está em todos os homens, porque Deus é imanente a toda a sua criação. Se você não entendeu, deve ouvir a mensagem da semana passada. Com esses 3 pontos, falando da essência, ou seja, a sua última essência, ou que seja, se você fosse esvaziando daquilo que é externo, o que no final sobrar é o sopro divino, é o Espírito divino, é o princípio divino. O homem, portanto, é divino por natureza. Podemos lembrar até uma frase de Tertuliano, que dizia que toda alma humana é cristã por natureza. Daí a ideia do nosso título, a natureza crística do homem. Mas qual é o resultado imediato de se ter, portanto, Deus dentro do homem, o princípio dentro do homem, esse Deus imanente dentro do homem? E aí eu trago os 2 últimos pontos que nós não falamos semana passada e queremos desenvolver hoje. É o fato de que este homem que traz Deus dentro de si enquanto princípio, ele é de fato aquele que carrega dentro de si o reino de Deus. E esse é um ponto fundamental. E eu quero que os irmãos me acompanhem nesse pensamento. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, desculpe-me, no livro de Lucas, capítulo 17. Enquanto os irmãos abrem, pensa comigo que os judeus do tempo de Cristo, certamente eles tinham uma ideia do reino de Deus. Você já ouviu falar sobre o reino de Deus? Quem já ouviu falar do reino de Deus aqui? Todos já ouviram falar? A grande questão é o que é esse reino de Deus. Ao longo de todos os tempos, teólogos de variadas linhas de pensamento procuraram demonstrar e declarar o que é o reino de Deus. E aí cada um fala uma coisa diferente. De modo que os judeus no tempo de Cristo, eles traziam uma ideia de reino de Deus. Pensem comigo que a história do povo de Israel, só para poder construir o contexto do que nós vamos ler agora, diz que Deus havia aparecido a Abraão, dizendo a Abraão: olha, sai da tua terra, que eu vou constituir você uma grande nação. Você será constituído uma nação, ou seja, de ti eu vou gerar um povo separado. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, não é isso? Jacó gerou 12 filhos, vocês sabem da história, desceram para o Egito quando houve fome sobre a terra, e eles cresceram no Egito, de modo que se tornaram um grande povo dentro do Egito, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo, os hebreus do Egito, e levá-los para a boa terra. E então Moisés tira esse povo lá do Egito, passam pelo Mar Vermelho, recebem a lei no Monte Sinai, e ali no Monte Sinai se instaura os hebreus enquanto chamado o reino de Deus. Eles são um reino para Deus e o reino de Deus. Mas ocorre que havia uma promessa de Deus para eles, dizendo que um dia o reino de Deus haveria de se manifestar. Esse reino haveria de chegar à sua maturidade, e então esse reino haveria de ser mostrado e declarado para todos. Daí então os hebreus constituem uma grande nação sobre a terra, e começa, portanto, um sonho, começa o jogo da esperança. Todos os hebreus, agora, enquanto nação, eles tinham esse anseio pelo reino de Deus. 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos de esperança. Até que um dia veio o Cristo de Deus, que se encarnou, se fez homem. Só para a gente fazer o contraponto. Assim como Israel aguardava pelo reino de Deus, há alguém aqui que também aguarda, deixe-me ver, pelo reino de Deus? 5 pessoas aguardam pelo reino de Deus. Muito bem, os demais são convidados a cultivarem a mesma esperança pelo reino de Deus. Mas vejam bem, queridos, que
aquele povo que tanto aguardava, agora viram o Cristo. Vocês sabem da história toda, até o momento em que chegamos em Lucas 17, olhe na sua Bíblia, nós vamos encontrar aqui uma situação que deve ser refletida. Capítulo 17, versículo 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Primeiro ponto, interrogado pelos fariseus, pronto. Ou seja, ninguém pode culpar dizendo, não, esses que perguntam são pessoas leigas, são pessoas que não sabem, não conhecem, não têm entendimento. Não, não podem dizer isso. Quem aqui faz a pergunta são os líderes. Se fosse hoje, imagine um grupo de pastores. O apóstolo do chapéu, o apóstolo Soares, o Macedinho, esse grupo todo, imagina, todos eles indo a Jesus, fazer-lhe uma pergunta. Essa pergunta, ela é fundamental. Primeiro, porque essa pergunta vai demonstrar a ignorância que os líderes religiosos, que o povo de Israel tinha acerca do reino de Deus. E é provável que a mesma ignorância que eles tinham, talvez seja a nossa ignorância. Talvez a mesma questão que eles tinham, também seja a nossa questão. E a resposta de Cristo vai corrigir o problema de visão que eles tinham acerca do reino. A resposta de Cristo vai corrigir o entendimento. Qual era a pergunta desses líderes? Eles perguntaram a Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Puxa, que pergunta maravilhosa, pergunta boa. Quando virá? Quando é que esse reino vai vir? Quando é? Tem que ter um dia. O povo aguarda, o povo está cansado, o povo está sofrendo. E Jesus, sabendo da teologia do povo de Israel, sabendo da escatologia que eles tinham, uma escatologia equivocada, leia comigo, Jesus lhes respondeu. Olha a resposta de Jesus: não vem o reino de Deus com visível aparência. Quem aqui está aguardando o reino de Deus com visível aparência? Deixa eu ver a mão. Seja honesto, não tenha medo. Eu achava que era visível aparência. Deixa eu ver. Está ali, muito bem. Só a irmã, todo mundo já entendia, tudo certinho. Também ali, aqui também, olha, pode, o primeiro levantou, tu pode levantar, não tem problema. Os judeus pensavam num reino físico. Isso porque o grande problema da teologia é esvaziar o homem de todo o significado espiritual para conferir as coisas. Ou seja, o que é a igreja? A igreja são pessoas chamadas. Mas aí a teologia, o homem ou a tradição diz, não, a igreja é o prédio que vocês construíram de tijolo. Veja como o homem é tirado de cena, e aquilo que o homem é conferido a uma coisa, é isso que a teologia faz. A Bíblia diz que a igreja é a casa de Deus, e portanto, nós somos o templo, e o ser humano, portanto, é a casa de Deus. A casa de Deus não é feita por mãos humanas. Foi Ele próprio quem fez o homem, com espírito, alma e corpo. Mas as pessoas dizem, vem a teologia e fala, não, a casa de Deus é o lugar, é o galpão, é a capela. Veja como que a teologia faz esse tipo de coisa. Aí o reino de Deus é algo também espiritual. E aí vem a teologia e fala, não, o reino de Deus será um dia quando algo irá despontar dos céus, como que uma grande cidade de ouro, descendo, cheia de fulgor, de glória, de brilho. E aí a pessoa estudiosa, a pessoa atenta, a pessoa letrada, o erudito das escrituras diz, pastor, alto lá, porque você está fazendo uma crítica a algo que está escrito na Bíblia, porque é no Apocalipse capítulo 21, em que diz que essa cidade vai descer, cheia de fulgor, cheia de glória, ela é toda de ouro,
E o erudito é capaz de descrever cada detalhe dessa cidade, como João a descreveu para nós em Apocalipse capítulo 21. Alguém pergunta, pastor, mas e agora? E agora? Eu pensava que era exatamente porque está escrito. O problema está na nossa leitura, querido. Porque nós não podemos ler a Bíblia achando que ela diz o que diz. Temos que ler a Escritura perguntando para ela o que ela própria tem a dizer sobre o que ela diz. Não é porque você encontrou um versículo que você deve entendê-lo daquele modo. Eu não estou subvertendo o pensamento e a consciência dos irmãos. Eu estou dizendo que quando você ler algo na Bíblia, pergunte para ela o que ela quer dizer com aquilo que ela disse. Quer um exemplo prático? Você pode pegar uma criança de 5 anos de idade que já saiba ler. Dê para ela, sem nenhuma influência religiosa, e mande que ela leia para você Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ela lerá o que se diz: então a serpente, vírgula, mais sagaz de que todos os animais que Deus havia feito, vírgula, disse a mulher. Ela terá lido sim. Você vai perguntar para a criancinha o que você entendeu. Ela dirá, pouca coisa. O que é serpente? Fala, é mesmo que cobra. Pode substituir serpente por cobra? Sem prejuízo semântico? Perfeito. Mas a cobra, mais sagaz que todos os animais que Deus viu, disse a mulher. Ela fala, agora entendi. O que foi? A cobra falou com a mulher. A criança vai dizer, ela está certa ou errada? Ela leu? Está escrito. Mas você tem que perguntar para a Escritura, o que se quer dizer com serpente? Aí você vai para Apocalipse 12, 9, onde se diz, mas o diabo, vírgula, a antiga serpente, vírgula. Então a própria Escritura te dá o símbolo e ela te dá o significado. É assim que se lê a Escritura. E portanto, quando você olha no Apocalipse 21 e vê despontar na nuvem do céu uma grande cidade quadrada, ou melhor, cúbica, toda de ouro, e a sua descrição é maravilhosa, descendo dos céus para a terra, você tem que perguntar, Senhor, o que é esta cidade? E o próprio Apocalipse lhe dirá, essa cidade é a esposa do Cordeiro. Será que Jesus, o Cordeiro de Deus, depois de todo o sofrimento, toda a ignomínia, o final da história é ele se casando com uma cidade? Cidade. Até porque isso é contrário à natureza. Quando Deus criou o homem lá no Éden, querendo o Senhor dar ao homem uma companheira, não lhe deu nenhum dos animais que havia criado, mas disse que ele deva ter uma mulher idônea conforme a sua própria natureza. A esposa de Cristo tem que ser da sua mesma natureza. E por isso é dito que aquela cidade é a noiva, é a esposa. Isto é a igreja glorificada. Então a Escritura dá o símbolo e ela dá o significado. Voltemos ao ponto. Os fariseus perguntaram, quando virá o reino de Deus? Aí Cristo começa a responder dizendo, primeiro, entenda em nome de Jesus e definitivamente, deixa a verdade te libertar, joga fora todas as suas ilusões, todos os enganos, todos os dogmas, tudo que te fez viver para coisas, comece a pensar na realidade. Jesus disse, primeiro, é Jesus quem está dizendo, ele fala, não vem o reino de Deus com visível aparência. Se você está esperando algo nesse sentido, Jesus disse, você está enganado. Pastor, mas tem passagem na Bíblia que dá ideia de visível. É porque a Bíblia usa essa linguagem metafórica, simbólica, antropomórfica. É apenas uma linguagem. Quando um pai dizia para o seu filho de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, de 3 anos de idade, dizendo, era uma vez 3 porquinhos. Ou que seja, era uma vez o gato de botas, que seja. Você pode pegar qualquer história dessa. Quando o pai contava, o pai mentia? Mentia ou não mentia? Mas porco fala?
O porquinho disse ao outro, e o lobo mau também falou, mas o pai mentiu para a criança? Não, ele usava apenas uma linguagem figurada, ele usava um gênero literário para ensinar coisas verdadeiras e grandes ao seu filho, como por exemplo ensinar-lhe a prudência. Sabe que quando você for construir uma casa, não faça a sua casa de palha, não faça a sua casa de madeira, faça de alvenaria. No sentido, como Jesus fala, construa a sua casa sobre a rocha. Então entenda que a Escritura, ou que seja a Bíblia Sagrada, contém 66 livros, e em todos eles você vai encontrar linguagem figurada, vai encontrar alegoria, vai encontrar linguagem antropomórfica, e que deve ser tudo traduzido no sentido de como Jesus nos ensinou claramente o que é a realidade. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa semana alguém me disse assim, falando sobre esse tipo de assunto, assim, pastor, vai ficando tudo muito sem graça, né? É porque assim, poxa, eu queria tanto ver uma cidade descendo, é tão bom uma cidade descendo, não é bom não? Aquela cidade, e os homens correndo, meu Deus do céu, e agora a cidade está descendo, e você querendo entrar na cidade. Eu me lembro de um pastor que pregava com todo o fervor, dizendo, olha, lá na Nova Jerusalém eu vou ter uma casa, vou ter uma mansão, e lá nós vamos comer pão de queijo, eu vou lavar meus pés no rio de cristal, e nós temos um encontro marcado debaixo da árvore da vida. Bem, para crianças, esse entendimento literal traz alegria, traz curiosidade, mas para maduros não traz. Para quem sabe que o homem é uma essência, tem a essência de Deus, para quem sabe que o Espírito de Deus habita o homem, para quem sabe que Deus é imanente em todo homem, para quem sabe que o homem carrega dentro de si o sopro divino, para pessoas que já entenderam, que já avançaram no entendimento, essas coisas físicas e exteriores não mais satisfazem. Ora, se não vem o reino de Deus com visível aparência, como virá? Ele continua dizendo, versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui. Qual que é a ideia que nós temos? Não é direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, lá, aqui, acolá. Essa ideia é espaço-temporal. A questão é, não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, olha pessoal, o reino de Deus está lá em Israel. Quero abrir um espaço aqui rapidamente, porque eu fiz uma severa crítica a isso a semana passada, e hoje quero tornar a fazer tal crítica. Ninguém vai dizer para você, porque o reino de Deus está lá em Israel. Eu disse que não devemos tomar tais ou quais lugares, como o sionismo religioso, achando que se encontra Deus lá, não se encontra aqui. Lembram disso? E alguém nessa semana, então, em razão do que eu disse, me questionou, pastor, o que você vai fazer lá no mês de agosto, lá em Israel? Nós temos uma caravana marcada, mês de agosto, Israel, Grécia e Roma. Ótima pergunta, embora a pergunta está respondida antes de ser proposta a viagem. Seu coração é puro ou é impuro? Se o seu coração for impuro, você não vai entender nada. Coração impuro não quer entender. Se você é mau, você não vai entender. Nós dissemos, nós vamos a Israel, primeiro motivo, porque não é pecado ir a Israel. Ou é pecado? É pecado ir à França, ao Egito. É pecado fazer turismo. Segundo lugar, nós vamos a Israel, Grécia e Roma, no intuito de desfazer um caminho, refazendo o caminho, para reestabelecer o caminho. Porque todos vão falar das águas sagradas, falar do monte sagrado, do templo sagrado. Nós vamos lá dizer, nada aqui é sagrado.
Nós vamos ao poço de Siloé, e lá nós diremos: essa água é como qualquer outra água. Não há poder aqui. Não existe poder aqui. Nós vamos ao Jordão, e eu direi que se batizar em Brasília é melhor do que se batizar naquelas águas. Eu vou ao poço de Jacó, onde Jesus conversou com a samaritana, dizer que aquela água não mata a sede de ninguém. Nós queremos falar que o sionismo é um erro, e nós poderíamos fazer isso aqui, como já fazemos inclusive. Agora, e por que ir lá? Ora, porque é uma oportunidade de ir, e quem tiver a oportunidade vai, mas nós não vamos falar lá o que não falamos aqui, e nem falaremos aqui o que não se possa falar lá. Ou seja, a verdade é uma só: Cristo é tudo. Não dirão a você: o reino de Deus está aqui ou está ali. Leia na sua Bíblia, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ah, o reino de Deus está lá no Brás. Não, mentira. Está em Brasília, mentira. Nos Estados Unidos, mentira. É em Israel, mentira. O reino de Deus está onde mais? No Japão, muito menos. Na China, não. Na Índia, também não. Aonde, José? Você que tem uns países interessantes aí. Arábia Saudita, Meca, não está. Não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão ele aqui, ele ali. Primeiro, se não vem com visível aparência, é porque o reino de Deus não está para os sentidos: olhos, mãos, ouvidos, nariz e boca. Eu falei os membros, que são, no caso, o instrumento do sentido, né? Desses sentidos. O reino de Deus não tem visível aparência, porque em nada ele se parece com as coisas físicas, externas desta terra. Você pensa numa cidade? Não tem nada a ver. Você pensa? Não tem nada a ver. Num trono? Não tem nada a ver. Num cetro? Não tem nada a ver. Eu sei que vão dizer: pastor, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono dentro do templo. Primeiro, que não cabe Deus dentro do templo, porque conforme Salomão, que construiu o templo, ele disse: ah, Deus, nem esta terra, nem os céus, nem o céu dos céus te podem conter. Como estaria Deus dentro do templo de 40 metros quadrados? E como estaria ele sentado no trono, se ele próprio diz em Isaías capítulo 66, versículos de 1 a 3, dizendo: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Olha a dimensão. Pastor, por que então fala em Isaías dizendo isso? É uma visão. As visões estão para os homens. É só para você ter uma ideia de governo, de reino, mas o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Por quê? Jesus continua dizendo, versículo 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde é que está o reino de Deus? 2 princípios hermenêuticos para aqueles que irão me questionar amanhã. Primeiro, quando Cristo disse traz palavras, ele ainda não havia morrido na cruz e nem ressuscitado. O que para a teologia é muito significativo, porque eles entendem que somente depois da morte e ressurreição é que seria possível alguém aceitar a Jesus e recebê-lo para dentro de si. Antes, não. Isso é a teologia, não é, Josué? O que significa que antes de Cristo morrer e antes de ele ressuscitar, ele já disse e afirmou categoricamente: o reino de Deus está. Não disse estará. Ele disse está. Ou seja, o reino de Deus já está dentro de vocês. E o segundo princípio, para quem for me questionar amanhã,
Ele não está dizendo nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Ele está dizendo aos fariseus, aqueles que perseguiam a Cristo e aqueles que ordenaram que se matasse a Cristo e, portanto, não eram cristãos. Mas, independentemente, Jesus está dizendo: olha, fariseus, prestem atenção, entenda definitivamente 3 coisas. Primeiro, o reino de Deus não é visível, porque ele não é desta dimensão terrestre. Segundo, ele não é geográfico, porque não dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Terceiro, o reino de Deus é um reino espiritual que está dentro do homem e dentro de todos os homens. Diga para o seu irmão: o reino de Deus está dentro de você. Logo me farão a seguinte pergunta: pastor, calma aí, como pode o reino de Deus estar dentro de alguém e essa pessoa ser um pecador? Boa pergunta. E pode essa pessoa cometer pecados gravíssimos, homicídio, adultério, ele pode matar, roubar, estuprar, ele pode ser um grande genocida, terrorista, criminoso. Como pode? Isso é ilógico. Então eu quero mostrar a lógica do que Cristo diz, com a falta de lógica do cristianismo. Se o argumento, se a ideia, se você acha que quem tem um reino dentro de si está tudo resolvido, do ponto de vista da sua prática, do seu viver, do seu agir, eu pergunto: os crentes que dizem que só eles têm o reino de Deus dentro deles, como é que está a prática deles? São santos? Crente paga o que deve? Alguns pagam, como também alguns ateus pagam, como também católicos pagam, como tem espíritas que pagam, como tem babalorixá que paga, mãe de santo que paga. Então esse argumento está fora. Os crentes adulteram? Alguns sim, e outros também. Alguém aí no meio, eu vi assim, parece como que uma coisa diz assim: eu não. Como diz a Escritura, aquele que está em pé, se cuide, para que não caia. E às vezes eu até penso que é importante cair, não neste, exatamente, mas naquilo que você julga que é mais forte. Às vezes é bom para você ver a podridão que é o seu coração. Você saber. Você não sabe. Você acha que você é santo, que você é puro, que você é o melhor. Então às vezes é bom a queda, para você falar assim: puxa vida, e agora? Inclusive para aqueles que gostam de apontar os erros alheios, é bom que caiam em vez em quando, para saber que você é igual ao outro, nada diferente. Lógico que a queda de ninguém é boa, eu me refiro que às vezes em algo negativo, você ganha alguma coisa, pelo menos um crescimento, um entendimento. Agora o fato é que há crentes que adulteram na prática, outros que adulteram no coração. Há aqueles que matam na prática, aqueles que matam no coração. Basta que você leia o Sermão da Montanha para você se certificar que nenhum de nós estamos isentos a nenhum pecado. Temos que clamar por misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Então nesse sentido, o reino de Deus não está em ninguém, não, está em todos. Esse problema nós vamos resolver em outra ministração, quando nós vamos explicar, preste atenção, que estando o reino de Deus dentro do homem, assim como tendo o homem o Espírito de Deus, como também tendo o homem o princípio divino nele, como sendo Deus imanente no homem, tudo isso, ainda assim, o homem caiu
ou se desviou do reto caminho, e o homem se meteu em muitas astúcias, como diz o livro de Eclesiastes, se tornou vil pecador, não por não ter Deus, mas por ignorar a presença de Deus nele. Somente quando o homem descobre essa presença, quando o homem entende que ele não é apenas um bloco de barro andante, mas quando ele entende que Deus o fez dentro de um projeto, que o homem, dentre todos os seres, é criado com um sopro divino, que é o Espírito divino, somente quando o homem entende essas coisas, é que ele fala: puxa vida, na casa do meu pai tem pão com fartura, e por que eu morro de fome? Somente quando o homem ganha a consciência da presença de Deus nele, é que há redenção. Aí sim, é quando o homem de casa se torna habitação. O homem é casa de Deus, mas pode não ser habitação de Deus. Como é que explica isso? Como é que é casa e não é habitação? Casa implica apenas lugar. Habitação implica relacionamento, comunhão, amizade. Então, quando o homem, ele reconhece, primeiramente ele descobre, ele conhece essa presença de Deus nele, e ele assim admite e reconhece, é que agora a casa pode se transformar numa habitação. Ou seja, é quando começa a haver relacionamento, é quando a vida divina começa a fazer agora efeito no seu andar, no seu viver, no seu se mover. Todos os problemas do homem se encontram exatamente pelo fato de o homem ignorar a presença de Deus dentro de si. De modo que Cristo contou uma parábola para ilustrar isso. Ele disse: olha, o reino de Deus, preste atenção, é como um tesouro escondido. E não somente escondido, mas era um tesouro escondido e perdido numa grande terra. Ninguém sabia que ali havia um tesouro. Jesus diz: assim é o reino de Deus. Ele está aí, mas quantos sabem da sua presença? Quantos sabem que o reino de Deus, enquanto Deus mesmo, enquanto Deus vivente, Espírito de Deus, está dentro do homem? Muitos não sabem. Não poucos, sabendo, não o encontraram. Muitos sabendo que está, não o encontraram. Porque é preciso procurar, é preciso cavar profundamente, até que você encontre esse tesouro, encontre esse reino, e isso vai te exigir muito labor. Quem se lembra de uma passagem que Jesus fala assim: olha, pedi, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abre-se-vos-á. Leia o contexto dessa passagem. Em Mateus não tem tal contexto, só tem no livro de Lucas, que constrói o contexto dizendo, falava isso com respeito ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo se tornou uma doutrina, o reino se tornou uma doutrina, e agora os homens não sabem desse reino, os que sabem não o encontraram. Nosso desafio é começar a buscar a Deus no nosso interior. Deixar de lado as orações vazias e exteriores. Deixar de lado o culto vazio e exterior. Deixar de lado tudo aquilo que é aparente e começar a praticar aquilo que Cristo disse: entra para dentro do teu quarto. Já vimos que quarto não é quarto. Nós temos que entender, se Deus te criou deste modo, com um princípio divino, com um sopro divino, com o Espírito divino, com a imanência divina, então entra, ao invés de sair. Porque o cristianismo nos ensinou a buscar a Deus lá em cima. Está todo mundo olhando para cima, clamando. Um dia ele me atende, um dia ele joga uma chave, um dia ele faz alguma coisa. Está todo mundo como aquele paralítico no tanque de Betesda. Um dia alguém me joga dentro do tanque, e esse dia nunca chega. Entra para dentro do teu quarto. Em outro lugar Jesus falou: orai sem nunca esmorecer.
Continue. No princípio você vai estar: Senhor, eu preciso tocar essa vida interior. Senhor, esse Espírito que está em mim, essa vida divina em mim, esse reino em mim, eu preciso encontrá-lo. Você vai orando, você vai buscando, você vai refletindo, você vai lendo, você vai meditando. No início tudo é difícil. No início você começa a orar, menos de um minuto sua mente já está vagando em vários lugares. Mas é assim mesmo, é falta de costume. Traga ela de volta. Tenha momentos com Deus. E um dia você poderá dizer que é como alguém que encontrou o tesouro. E quando você encontra esse tesouro, olha a boa nova. Quando você vira esse tesouro e tocar esse tesouro ele vai te ganhar de tal modo que você vai vender tudo que você tem por causa desse tesouro. Não é vender materialmente falando, dízimo, oferta, não é isso. Cuidado para que ninguém te engane. No sentido de que quando você vira esse reino, que é esse tesouro, você dará a ele tamanho valor, que nada neste mundo será a ele comparável. Por isso que a vida muda, por isso que ela ganha significado, porque agora você tem algo pelo qual lutar, algo para o qual viver. Você tem uma razão. Você não está mais iludido com Bolsonaro e nem está esperançoso no Lula. Você sabe que o reino de Deus não é deste mundo, mas que ele está dentro de você. É um reino de paz, de justiça, de equidade, de retidão, que nos liberta de todas as coisas perversas deste mundo. Nunca mais sua esperança vai repousar em homem algum. Lógico, como cidadão, você sempre vai querer o melhor, mas você não vai ficar atrás dos homens, pensando que o homem vai mudar a sua vida, porque não vai. O problema meu, o seu problema, o problema da sociedade, o problema do Brasil, está no fato de que nós, todos nós, não adquirimos ainda a consciência da presença de Deus dentro de nós. Só isso muda, nada mais. Melhora um pouquinho aqui, a gasolina baixa um pouquinho. Estava 4,40, foi para 4,39. Ó, já melhorou. É porque o homem profano, ele ainda está tão longe que qualquer centavo para ele já é motivo de glória. Se aumentar um centavo, faz uma revolução. Diminui um centavo, ó, o Brasil está mudando. Todos esses que têm esse reino dentro de si são filhos de Deus. Todos os homens, indistintamente, são filhos de Deus. Vocês vão entender essa história melhor em outras mensagens, mas hoje eu vou lançar o fundamento. Ok? Pastor, eu pensava que filho de Deus era só nós, crentes. É capaz que os crentes não sejam, no sentido próprio da palavra e da relação crente com o Filho de Deus. Porque a Escritura, presta atenção, ela faz duas afirmações constantes, em oposição, sem nenhuma contradição. Em um momento ela fala, todos são filhos de Deus, vou mostrar isso para vocês. Em outro momento, a mesma Escritura fala, vocês precisam crer para se tornarem filhos de Deus. Entenderam? Eu sou ou preciso crer para vir a ser? Eu não vou tratar desse problema do vir a ser. Hoje, como eu disse semana passada, é só o fundamento do que é o homem. Os problemas que esse homem passou a ter por causa do pecado serão mensagens posteriores. No momento, presta atenção, vou colocar 3 pontos aqui, para vocês virem como que a coisa é mais complexa do que se pensa. Vera, eu vou mostrar um texto bíblico, que você irá representá-lo, em que todos são filhos de Deus. Ponto. Aí eu vou mostrar um outro texto, me perdoe seu nome, Léo Neto. O irmão Neto vai ficar com um texto de João 1,12, que contrapõe, ali diz que todos são, eu vou mostrar o texto, tenha paciência.
Ele fala assim, já não vai mostrar, só falou. Vou mostrar em muitos. Todos são filhos de Deus, aqui. Todo aquele que o receber, tem o direito de ser feito filho. Perfeito? Ou seja, veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então ali todos são filhos, aqui tem que crer para ser. Aí começa uma discussão, porque vão dizer assim, se crê, é filho. Quem crê? Então é filho. Crê. Filho. Aí vem o Josué, fica com outro texto que diz assim, olha, vocês precisam amar o justo e o injusto, indistintamente. Vocês têm que amar o mal e o bom, indistintamente. E não é um amor vazio de significado, mas deve ser um amor a ponto de não tratá-los com diferença, mas eles devem dar ao bom e ao justo, ao mal e ao bom e ao justo, ao injusto, ao bom e ao mal, na mesma medida. A chuva, o sol, o alimento, indistintamente. Vocês devem amar as pessoas, todas elas, para que vos torneis filhos. Eu pergunto, todos são filhos? Vou mostrar o texto, calma. Tem que crer para ser filho? Mas tem que amar para ser filho? Há contradição? Mas a contradição, ela está estabelecida quando você encontra, por exemplo, um arminiano e calvinista. O calvinista fala, se crê é filho. O arminiano fala assim, não é assim não. Para se tornar filho vai ter que amar. E esse amar não é simplesmente um amar, mas é realizar as obras do amor. Aí estabelece um conflito. De todo modo, não há nenhuma contradição. Nós vamos entender por que somos, por que devemos crer, por que se deve amar. Em mensagens posteriores. Hoje, para encerrar essa mensagem, quero ler apenas alguns textos que confirmam que todos são filhos de Deus. Amém? Bem, eu vou citar alguns, outros eu vou ler. Lucas 3,38, último versículo da genealogia de Jesus Cristo. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, construiu uma genealogia que começa em Jesus Cristo, uma genealogia descendente, começando de Cristo, de Jesus, e ele vem descendo, até chegar no último Adão. Isso porque Mateus começa de Abraão até chegar em Cristo. Lucas começa de Cristo até chegar em Adão. Essas genealogias não são precisas, elas não são históricas, elas não estão ali para comprovar nenhum censo, para não comprovar nada dessa relação, senão pela revelação e pelo sentido. Não vamos discutir esses méritos. O fato é que quando Lucas traça a genealogia de Jesus, quando ele chega em Adão, ele fala, e Adão, filho de Deus. Adão, portanto, é a humanidade, gerado e criado, originalmente filho de Deus. Agora, eu nunca vi um filho deixar de ser filho. Tem como você desfiliar? Eu tenho uma filha, ou melhor, duas filhas. Imagine só você um dia, uma das duas se revolta, fala, não quero mais ser filha do meu pai, não quero, vou sair de casa, vou fazer o que eu quero fazer, não lhe devo satisfação, não quero saber de nada, vou fazer tudo o que desagrada o meu pai. Imagine que isso hipoteticamente acontecesse, e ela sai, ou saísse, e fazendo tudo o que não prestasse, que me desagradasse, que me ofendesse, ela deixaria de ser minha filha? Ela poderia não se considerar como tal, mas deixar de ser? Só se ela arrancar o ser dela, o âmago dela, e não tem jeito de desfazer o que é. Não é isso que Cristo disse na parábola do filho pródigo? Aquele menino mais novo não era filho daquele homem rico, e tendo ele saído, deixou de ser filho, continuava filho, um filho iludido, um filho
errante, um filho perdido, um filho caído, um filho sujo, mas filho. E a prova é o que o próprio filho, lá na sarjeta, diz: na casa do meu pai. Ele tem um pai. E quando ele volta, o pai, referindo-se ao filho, disse: o meu filho estava morto. Estava morto, mas era filho. O meu filho que estava morto reviveu. E o meu filho que estava perdido foi encontrado. Deus criou o homem filho. A prova maior, ninguém pode contestar essa prova, a não ser que seja uma pessoa muito tomada de um espírito anticristão, antibíblico, para negar o que está em Atos capítulo 17. Porque esse diz com todas as palavras e letras. Já falamos semana passada, mas é preciso que leia novamente. Estou encerrando, queridos. Capítulo 17 de Atos, no versículo 28. Falando Paulo para os atenienses, falando Paulo para os gregos, falando Paulo para os pagãos, falando Paulo para os politeístas, falando Paulo para os idólatras, porque esse é o contexto. Ele disse assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo toma um texto grego, dos poetas gregos, e diz: o que os poetas gregos, e não foi um, mas alguns dos vossos poetas têm dito. E nós temos essas referências todas na historiografia da filosofia da Grécia Antiga. Esses poetas disseram: de Deus somos geração. Vocês entendem isso? Se você poderia dizer: de Deus somos gerados. Você pode dizer: Deus nos gerou. Que notícia triste agora. Puxa vida, agora eu fiquei muito triste. Você é capaz de falar: de Deus somos geração? Aqui é fácil, está no meio religioso. Eu quero ver você chegar. Duvido. Eu duvido você entrar num centro, no vulgo, né, de macumba, olhar a todos calmamente, com aquelas roupas brancas, aquelas guias. Tem um que está torcido, outro está caído. Você fala assim: pessoal, todo mundo, para só um pouquinho, depois vocês continuam. Eu tenho uma boa nova para vocês. Todos nós somos geração de Deus. Afirmar que Deus criou a todos é uma coisa, o que é correto também. Afirmar que nós somos geração, que a Vera é geração, que aquele parente seu que é blasfemo é geração. A palavra geração no grego, genos, que se traduz também por prole, por família. Você é capaz de falar isso? Que todos os homens são filhos. Pastor, mas Hitler foi um homem terrível, um filho terrível. E você pode não ser um Hitler, mas pode ser um Hitlinho. Sim. Pastor, mas e Mussolini? Um filho. Stalin, filho. Agora, o mais sério, o Lula. Filho. Se você deixou acabar a mensagem, é nesse momento que se manifestam os espíritos ocultos, latentes.
A irmã estava no espírito. Stalin, amém. Falei, o Lula era... Bolsonaro também. Senão, vamos embora. Bolsonaro, coitado, é um dos principais filhos. Mas é filho. Quer matar os filhos de Deus tudo, mas é filho. Quer armar os filhos de Deus. Ficou feliz, rapidinho. Está vendo como é que a gente ganha uma criatura para Jesus rapidinho? É só ir na mesma conversa, na vibe, como dizem os homens, aí fica feliz. Ele é mais do que filho, ele é seu irmão. Ah, Jesus. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Paulo faz o contraste. Se nós somos geração dele, filhos dele, nós somos como ele, por que você pensa que Deus pode ser feito de pedra, se você é feito de carne, de corpo, alma e espírito? Ou seja, olha para você ter uma noção ainda pálida do que Deus é o que Paulo está dizendo. Se nós lermos Mateus 6,9, Jesus está ali ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, lembrando aquele princípio hermenêutico. Jesus não havia morrido, tampouco ressuscitado. E ele fala assim, quando vocês orarem, ele fala para os discípulos e para as multidões. Ele disse, quando vocês orarem, não orem mais como oravam antigamente. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele Deus longe, aquele Deus distante, aquele Deus cruel, aquele Deus... Ele diz, quando vocês orarem, porque a partir de Cristo em diante começa um novo tempo. Ele diz, vocês poderão dizer assim, Pai meu. Se eu não sei que se você é filho, eu sei que eu sou. Pai meu. Não é meu? Como é que é dito? Pai nosso. Quando diz Pai nosso, Jesus ensina, ele quer dizer, Deus é Pai de todos, e todos somos filhos de Deus. Nós formamos uma grande família universal, embora essa família esteja dispersa, que é o que o pecado faz conosco. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 52. Rapidamente. Esse capítulo 11 de João. Os líderes religiosos, escribas, fariseus, saduceus, anciãos do povo, estão todos ali debatendo uma maneira de prender Jesus e matar Jesus. Preste atenção. Eu estou encerrando, olhem para mim. Não vamos perder aqui não, esse é o momento crucial. Estamos encerrando. Imagine você então, que eles estão ali planejando, pensando numa cúpula. Anciãos do povo, sacerdotes, escribas, fariseus, só aquela elite, só a nata da liderança, num conluio, como nós vamos prendê-lo e matá-lo. E nessa discussão, diz no capítulo 11, versículo 49, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, vós nada sabeis. Porque o povo estava com medo, a gente prende ele e o povo vem em cima da gente. Mas se não matar, César vai tomar o reino da gente. E aí, Caifás fala, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um morra, ou que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Versículo 51, ora, ele, Caifás, não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano,
profetizou que Jesus estava para morrer. Caifás profetizou que Jesus estava para morrer. Por quem? Leia na sua Bíblia. Estava para morrer pela nação. Que nação é essa? Os judeus, Israel. Jesus estava para morrer por Israel, pela nação de Israel. Ponto final. Não tem ponto final. O texto continua dizendo: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os ímpios que andam no mundo errante. Jesus iria morrer pela nação de Israel e pelos pecadores também, né? Mas o texto diz o quê? E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Gente, o pecado fez o povo de Deus, os filhos de Deus, ficarem dispersos, errantes, sem Deus no mundo, sem esperança. E Jesus disse: eu vou morrer para reunir todos esses filhos numa grande família, onde haverá um só rebanho, um só pastor, todos participantes de um único e mesmo Espírito, e todos tendo um único Pai. Você pode ler Mateus 23, versículo 9. Quando também antes de Cristo morrer, Jesus disse: a ninguém chameis de Pai. Por quê? Porque um só é o vosso Pai. Se você ler Efésios 4, versículo 6, Paulo diz: porque há um só Deus e Pai, que é Pai de todos, que está em todos e age por meio de todos. Essa é a grande verdade. Espero nessas duas mensagens ter estabelecido os fundamentos do que é o homem, a natureza do homem. As suas dúvidas serão tiradas em mensagens posteriores, porque nós vamos avançar com todos esses temas belíssimos, como os irmãos anotaram que serão. Amém?